Um milionário encontrou uma carta misteriosa e, ao descobrir a verdade, abandonou todo o seu império para buscar a mulher que o amou de verdade. Segredos de família vieram à tona e suas vidas mudaram para sempre, de forma que ninguém poderia prever uma história de traição, redenção e amor verdadeiro. Prepare-se, porque essa história irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. O martelo do pedreiro ecoou pelo amplo ático, enquanto a parede falsa se desfazia em pedaços, espalhando uma fina poeira branca que dançava contra a luz dourada do entardecer que entrava pelas janelas panorâmicas. Henrique Mendonça observava a cena com braços cruzados, seu terno italiano, impecavelmente ajustado, contrastando com o cenário de demolição. Aos 52 anos, o empresário havia conquistado tudo o que o dinheiro podia comprar, mas a solidão habitava cada cômodo daquele luxuoso apartamento de cobertura que dominava a vista do skyline de São Paulo. Senhor Mendonça, encontramos algo estranho aqui, chamou o mestre de obras apontando para uma pequena cavidade revelada por trás da parede demolida. Henrique aproximou-se com passos decididos, a curiosidade vencendo sua habitual indiferença. Na abertura, uma pequena caixa, de madeira entalhada, jazia como um segredo deliberadamente escondido. Seus dedos, acostumados a assinar contratos multimilionários, tremeram levemente ao tocar o objeto. Pode deixar, eu mesmo verifico isso, dispensou os trabalhadores com um gesto firme. Sozinho em seu escritório privativo, Henrique abriu a caixa com cuidado. O aroma de madeira antiga e papel envelhecido preencheu suas narinas. Dentro, fotografias amareladas, um pequeno búzio e um envelope envelhecido selado e nunca aberto. Com cuidado quase reverencial, abriu o envelope e desdobrou a carta escrita à mão datada de 30 anos atrás. Sempre te esperarei em nossa praia onde as ondas sussurram nossos segredos e nossos nomes permanecem gravados na pedra do farol. O tempo pode passar, mas algumas promessas são eternas como o horizonte que contemplávamos juntos. A carta estava assinada simplesmente como Seu amor verdadeiro, Carolina. Henrique permaneceu imóvel, o papel tremendo levemente entre seus dedos. Uma sensação estranha, como uma corrente elétrica, percorreu seu corpo. Não conhecia nenhuma Carolina que pudesse ter escrito palavras tão profundas para ele. E o mais intrigante, havia comprado aquele apartamento há apenas 5 anos em um leilão de luxo. Sentado em sua poltrona de couro italiano, com a vista noturna de São Paulo, se estendendo aos seus pés como um tapete de luzes cintilantes, Henrique contemplou a carta com um copo de uísque na mão. Às vezes nos perdemos tanto na construção de impérios que esquecemos de construir memórias, sussurrou para si mesmo, enquanto a sensação de vazio que nenhuma aquisição conseguia preencher crescia em seu peito como uma maré silenciosa. A sede das empresas Mendonça ocupava um arranha-céu inteiro no coração financeiro de São Paulo. Revestido de vidro e aço, o edifício refletia a personalidade de seu proprietário, imponente, funcional e impenetrável. Naquela manhã de segunda-feira, Henrique atravessava o saguão principal, com a mesma postura impecável de sempre. Mas algo havia mudado em seu olhar. Bom dia, Sr. Mendonça. Cumprimentou Débora Álvares, sua assistente executiva há 15 anos. A mulher de 45 anos, cabelos castanhos, sempre presos em um coque perfeito, era conhecida por sua eficiência implacável e discrição absoluta. Débora, preciso de você para algo pessoal, disse Henrique, fechando a porta de seu escritório. O cômodo, decorado em tons de cinza e azul marinho, oferecia uma vista panorâmica da cidade, mas pouco revelava sobre seu ocupante. Não havia fotografias familiares, apenas prêmios de negócios e arte abstrata de valor exorbitante. Em que posso ajudar? Perguntou Débora, seu bloco de notas já preparado. Henrique hesitou, algo raro para um homem acostumado a tomar decisões instantâneas que movimentavam bilhões. Finalmente colocou a carta sobre a mesa. Quero encontrar a autora desta carta, discretamente. Débora examinou o documento com atenção profissional, suas sobrancelhas se erguendo levemente ao ler o conteúdo romântico. O senhor conhece esta Carolina?
Não faço ideia de quem seja. A carta estava escondida em uma parede falsa do apartamento que comprei do espólio do falecido empresário Eduardo Sampaio. Entendo, disse Débora, sua voz não traindo nenhuma emoção. Vou contratar o melhor investigador privado de São Paulo, mas se me permite perguntar, por que o interesse em uma carta possivelmente destinada a outra pessoa? Henrique virou-se para a janela observando a cidade que havia conquistado. Por um momento, sua máscara de controle escorregou. 3 casamentos fracassados, Débora. 30 anos construindo um império. E sabe o que tenho? Um apartamento vazio para voltar todas as noites. Ele segurou o envelope com cuidado. Estas palavras têm mais paixão do que qualquer coisa que já recebi na vida. Quero entender como alguém pode sentir algo assim. Naquela mesma tarde, o renomado investigador Augusto Neves recebia as primeiras instruções em uma reunião confidencial. Após analisar a carta e a caligrafia, confirmou. A letra é claramente feminina, provavelmente de alguém com educação formal superior. Pela referência ao farol, estamos procurando uma cidade litorânea. Vou precisar de algumas semanas para rastrear a origem. À noite, sozinho em seu ático, Henrique examinou novamente as fotografias encontradas na caixa. Imagens desbotadas mostravam uma praia desconhecida e um farol branco ao fundo. Em uma delas, uma jovem de costas observava o mar, seus cabelos negros dançando ao vento. O rosto não era visível, mas havia algo na postura que transmitia serenidade. "Quem é você, Carolina?" murmurou enquanto a cidade pulsava indiferente lá fora. O Conselho Administrativo das Empresas Mendonça reuniu-se na ampla sala de reuniões do 50º andar. 15 homens e 3 mulheres, todos em trajes formais impecáveis, aguardavam a chegada de Henrique. O burburinho cessou instantaneamente quando ele entrou pontual como sempre. "Senhoras e senhores, bom dia." Henrique iniciou, sua voz firme ecoando no ambiente. "Os números do último trimestre superaram nossas projeções em 12%, mas ainda precisamos discutir a aquisição da rede litoral. DOT. Ricardo Vasconcelos, diretor financeiro, ajustou os óculos de armação grossa. "Henrique, os relatórios indicam que o valor de mercado está inflacionado. Recomendo aguardarmos. E perder a oportunidade para o grupo português, não." Henrique foi categórico. "Precisamos garantir nossa presença no litoral nordestino antes da temporada de final de ano." O resto da reunião transcorreu como sempre, Henrique dominando as discussões, antecipando objeções, resolvendo impasses. Porém, quando mencionaram a cidade de Enseada dos Búzios, uma pequena localidade no litoral de Santa Catarina, conhecida por seu farol histórico, ele pausou inesperadamente. "Temos propriedades nessa região?" perguntou, interrompendo a apresentação. "Não, senhor", respondeu a diretora de expansão, surpresa com a interrupção. "É uma cidade pequena, principalmente pesqueira, com potencial turístico ainda inexplorado." Após a reunião, Henrique chamou Débora ao seu escritório. "Quero relatórios completos sobre Enseada dos Búzios. Tudo economia, história, proprietários de imóveis, estabelecimentos comerciais." "Algum interesse específico, senhor?" "Intuição de negócios." "Débora, apenas intuição." Naquela noite, chegou o primeiro relatório do investigador, a análise. Da carta revelava papel fabricado em Santa Catarina, e a marca d'água correspondia a um tipo específico usado por uma papelaria tradicional de Enseada dos Búzios nos anos 90. A localização do farol mencionado batia com o da mesma cidade. A coincidência era forte demais para ignorar. Olhando pela janela de seu apartamento, Henrique contemplou a cidade iluminada. São Paulo havia sido o palco de suas conquistas, mas sentia-se subitamente como um estranho ali. Em 30 anos de carreira, jamais havia parado para considerar o que realmente queria, além do próximo negócio da próxima aquisição. Seu celular tocou, exibindo a foto de Marcela Duarte, sua atual namorada, uma modelo 30 anos mais jovem. Hesitou antes de atender, consciente da superficialidade daquele relacionamento, como todos os anteriores. "Não posso jantar hoje", disse secamente. "Questões de negócios." Ao desligar, olhou novamente para a carta. As palavras pareciam quase irônicas. Agora amor verdadeiro, promessas eternas. Conceitos que pareciam pertencer
A outro universo, não ao seu. Talvez esteja na hora de descobrir o que perdi, murmurou para si mesmo. O helicóptero privado das empresas Mendonça pousou no terraço do edifício enquanto uma garoa fina caía sobre São Paulo. Henrique entrou em seu escritório antes mesmo que os primeiros funcionários chegassem. A decisão já havia sido tomada durante uma noite insone. Quando Débora chegou, encontrou incomumente desalinhado a barba por fazer, mas com um brilho determinado nos olhos. Cancele minha agenda pelos próximos 2 meses, anunciou. Débora quase deixou cair sua xícara de café. Em 20 anos, Henrique nunca havia tirado mais que uma semana de folga. 2 meses, senhor. Temos a fusão com o grupo asiático, a reunião com os investidores árabes, Rodrigo pode cuidar da fusão. Quanto aos árabes, remarque para depois de meu retorno. Retorno de onde exatamente? Débora perguntou, sua voz traindo preocupação. Enseada dos Búzios. Vou pessoalmente. A notícia espalhou-se pelos corredores da empresa como fogo em palha seca. Henrique Mendonça, o homem que havia construído um império do zero que era conhecido por sua dedicação quase obsessiva ao trabalho, estava tirando férias prolongadas para visitar uma cidadezinha litorânea de nome obscuro. Na sala do conselho, reunida emergencialmente, as especulações fervilhavam. Ele enlouqueceu, estamos na negociação mais importante da década, vociferou Ricardo. Talvez esteja doente, sugeriu outro diretor. Problemas de saúde que não quer divulgar. Rodrigo Santos, o vice-presidente, manteve-se calado observando. Aos 45 anos, era o braço direito de Henrique, e o único que realmente conhecia a pressão sob a qual o presidente vivia. Quando finalmente ficaram a sós, Rodrigo abordou Henrique diretamente. É pela carta, não é? Henrique ergueu, o olhar surpreso. Débora contou. Ela se preocupa com você, todos nós. Houve um momento de silêncio antes que Henrique respondesse. 30 anos, Rodrigo. Construí tudo isso, gesticulou indicando o edifício, e não consigo lembrar da última vez que senti algo real. Nem sei se alguma vez senti. Rodrigo assentiu compreensivo. E acha que uma carta misteriosa vai lhe dar isso? Não sei o que espero encontrar, mas sei que não posso continuar ignorando este vazio. Henrique estendeu a mão. Confio em você para manter tudo funcionando. No dia seguinte, para espanto de sua equipe, Henrique dispensou seu motorista e sua segurança pessoal, vestindo jeans, camiseta e uma jaqueta leve, roupas que ninguém jamais o tinha visto usar. Colocou uma pequena mala no porta-malas de seu carro menos ostensivo e partiu. No banco do passageiro, a caixa de madeira com a carta e as fotografias. No GPS, o destino Enseada dos Búzios, 780 quilômetros de distância. Alguns caminhos só podem ser percorridos sozinhos, murmurou enquanto São Paulo ficava para trás. Pela primeira vez em décadas, sentia-se leve, como se estivesse escapando de uma prisão que ele mesmo havia construído. A estrada serpenteava pela Serra do Mar, descendo em direção ao litoral de Santa Catarina. Após horas dirigindo Henrique, finalmente avistou o mar ao longe, uma linha azul escura encontrando o céu no horizonte. Algo dentro dele se agitou, uma sensação quase esquecida de expectativa genuína. Enseada dos Búzios revelou-se exatamente como as fotografias antigas, sugeriam uma pequena cidade à beira-mar com casas coloridas distribuídas ao redor de uma baía em formato de meia-lua. No extremo sul, erguia-se o farol branco mencionado na carta, solitário sobre um pequeno promontório rochoso. Henrique estacionou na praça central, diante de uma igreja de fachada amarela. A cidade tinha um ritmo próprio distante da frenética São Paulo. Pescadores voltavam com suas redes, crianças jogavam futebol descalças na areia, e o aroma de peixe fresco misturava-se ao cheiro de maresia. Seguindo as instruções do investigador, dirigiu-se à pousada Recanto do Mar, uma construção azul de 2 andares com varandas de madeira. A recepcionista, uma senhora de meia-idade com um sorriso caloroso, entregou-lhe a chave do quarto com vista para o mar. Primeira vez em Enseada, senhor. Sim, primeira vez, respondeu Henrique, sentindo-se estranhamente deslocado, sem seu ambiente corporativo. Veio em boa época. O Festival das Lanternas começa na próxima semana. Toda a cidade participa. Festival das Lanternas. Uma tradição antiga.
Acendemos lanternas no mar para guiar os navegantes perdidos de volta para casa, explicou ela, com orgulho. A lenda diz que quem encontra seu caminho durante o festival nunca mais se perde na vida. Após deixar sua bagagem no quarto simples mas confortável, Henrique saiu para explorar a cidade. Seguindo as coordenadas fornecidas pelo investigador, buscava o estabelecimento comercial associado ao mesmo endereço da carta, uma livraria chamada Mar de Histórias. A pequena livraria ficava numa rua de paralelepípedos, próxima ao calçadão da praia. A fachada verde-água exibia uma placa de madeira entalhada e vitrines repletas de livros organizados artesanalmente. Sinos de vento tilintavam suavemente na entrada. Ao abrir a porta, Henrique foi recebido pelo aroma de livros antigos e café recém-preparado. O interior era acolhedor, com estantes até o teto, poltronas convidativas nos cantos e uma pequena área de café. Apesar do ar-condicionado, mantinham as janelas abertas para que a brisa marinha circulasse. Atrás do balcão, uma mulher de aproximadamente 50 anos organizava livros. Seus cabelos negros, agora com alguns fios prateados, estavam presos em um coque despretensioso. Usava óculos de leitura e um vestido simples de linho azul. Havia algo elegante em sua simplicidade e uma beleza madura que prescindia de artifícios. Quando ergueu os olhos e sorriu para Henrique, ele sentiu uma estranha familiaridade. Bem-vindo a Mar de Histórias. Posso ajudá-lo? Só estou olhando, obrigado, respondeu, tentando disfarçar seu nervosismo. Observou discretamente o nome em seu crachá, Carolina Almeida. A coincidência do nome fez seu coração acelerar, mas manteve a compostura enquanto fingia interesse por um livro qualquer. É sua primeira vez em Enseada? Perguntou ela, aproximando-se com naturalidade. Sim, estou tirando férias. Ela sorriu, um sorriso que parecia iluminar seus olhos castanhos. Percebe-se, ainda tem o olhar de quem carrega a cidade grande consigo. É tão óbvio assim, para quem observa as pessoas há anos, sim. Ela pegou um livro de uma estante próxima. Se está começando a conhecer nossa cidade, talvez se interesse por este. É sobre a história de Enseada dos Búzios e suas tradições marítimas. Seus dedos se tocaram brevemente quando ele pegou o livro e uma sensação inexplicável percorreu sua espinha. Carolina não demonstrou qualquer sinal de reconhecimento, apenas o tratou com a gentileza que aparentemente estendia a todos os clientes. Obrigado, vou levar. Henrique pagou e hesitou antes de perguntar. A propósito, aquele farol na ponta da praia, é possível visitá-lo? Certamente. Está aberto aos visitantes das 9h às 17h. A vista do topo é espetacular. Ela fez uma pausa contemplativa. Sabe, dizem que o farol guarda os segredos de todos que já se amaram em Enseada. Segredos. É tradição que casais gravem seus nomes nas pedras da base do farol. Uma promessa de eternidade. Ela sorriu novamente, mas agora Henrique percebeu um toque de melancolia em seus olhos. Uma superstição bonita, não acha? Ao sair da livraria, Henrique sentiu-se tomado por sentimentos contraditórios. A mulher era claramente Carolina, o nome correspondia, a idade seria compatível com a carta de 30 anos atrás. Mas ela o tratara como um completo estranho. Não havia qualquer indício de que o reconhecesse. Com o livro debaixo do braço, caminhou até o farol repleto de perguntas sem respostas. O vento marinho chicoteava o rosto de Henrique enquanto ele subia os degraus em espiral do farol. A escada de ferro, desgastada por décadas de uso e maresia, conduzia ao topo da estrutura branca que se erguia solitária no promontório rochoso. Ao chegar à plataforma de observação, a vista roubou-lhe o fôlego. A baía, em formato de meia-lua, estendia-se majestosamente às águas turquesas, contrastando com o verde exuberante das montanhas ao fundo. A pequena cidade, com suas casas coloridas, parecia saída de uma pintura impressionista. O guardião do farol, um senhor de cerca de 70 anos chamado Jerônimo, aproximou-se calmamente. Seu rosto, marcado pelo sol e pelo tempo, exibia a serenidade de quem viveu uma vida plena junto ao mar. Primeira vez no nosso farol? Perguntou amigavelmente. Sim, respondeu Henrique, ainda absorvendo a paisagem. É impressionante. Este farol tem 126 anos, comentou Jerônimo com orgulho.
Guiou gerações de pescadores em noites de tempestade. Hoje é mais um ponto turístico, mas, para nós nativos, continua sendo o guardião da cidade. Henrique assentiu seu olhar atraído para a base rochosa abaixo. Ouvi dizer que há uma tradição de casais gravarem seus nomes nas pedras. O velho sorriu, revelando dentes surpreendentemente brancos. Ah, sim. Começou há muitas décadas. Dizem que se um casal gravar seus nomes nas pedras do farol durante a lua cheia, seu amor será eterno como a luz que guia os navios. E as pessoas realmente acreditam nisso. Acreditar. Jerônimo deu uma risada rouca. Meu jovem, estou casado com a mesma mulher há 52 anos. Nossos nomes estão lá embaixo gravados em 1973. A sinceridade do homem deixou Henrique sem resposta. Nunca havia encontrado um casamento que durasse tanto tempo em seu círculo social. Gostaria de ver as inscrições mais de perto, ofereceu Jerônimo. Posso mostrar a passagem para as pedras. Minutos depois, Henrique descia por um caminho estreito até a base rochosa do farol. Centenas, talvez milhares de nomes estavam entalhados. Na pedra calcária, alguns quase apagados pela ação do tempo e das ondas, outros claramente recentes. As mais antigas estão deste lado, indicou Jerônimo, guiando para uma área parcialmente protegida pela estrutura do farol. De décadas atrás. Henrique examinou atentamente as inscrições, procurando qualquer menção a Carolina ou seu próprio nome. Após vários minutos de busca minuciosa, estava prestes a desistir, quando seu olhar captou algo familiar. Parcialmente, desgastada mas ainda legível, uma inscrição dizia: Henrique e Carolina eternos como o horizonte, 1994. Seu coração disparou. Henrique não era um nome incomum, mas a coincidência era perturbadora. Conhece esta Carolina? Perguntou, indicando a inscrição. Jerônimo ajustou os óculos, aproximando-se para ver melhor. Carolina deve ser a dona da livraria. Carolina Almeida. Nasceu aqui e saiu para estudar na capital, mas voltou há uns 15 anos. Viúva, se não me engano. E quanto ao Henrique? O velho deu de ombros. Difícil dizer. Muita gente passa por Enseada, especialmente no verão. Naquela noite, em seu quarto, na pousada, Henrique não conseguia dormir. A inscrição no farol, a carta à mulher da livraria que o tratara como um estranho completo, nada fazia sentido. Porque não havia qualquer sinal de reconhecimento nos olhos dela, repassou mentalmente sua juventude. Nos anos 90, estava começando sua carreira em São Paulo, trabalhando incessantemente para construir seu império. Não se lembrava de qualquer viagem a Santa Catarina, muito menos de uma paixão à beira-mar. Sua vida havia sido dedicada exclusivamente aos negócios. Na manhã seguinte, decidido a encontrar respostas, Henrique retornou à livraria. Carolina estava lá ajudando uma criança a escolher um livro. Havia uma gentileza natural em seus gestos, uma paciência genuína que contrastava com o mundo acelerado ao qual estava acostumado. Quando a criança saiu, ele se aproximou do balcão com o livro sobre a história local que havia comprado no dia anterior. Gostou da leitura? Perguntou ela sorrindo. Fascinante. Especialmente a parte sobre o Festival das Lanternas. É nossa tradição mais antiga. Comemorase na próxima semana. Henrique respirou fundo, buscando coragem. Visitei o farol ontem. Vi as inscrições na base. Ah, os nomes. Ela assentiu. Uma tradição romântica. Encontrei uma inscrição curiosa. Um Henrique e uma Carolina de 1994. O sorriso de Carolina vacilou por um instante tão breve que ele quase não percebeu. Mesmo que coincidência. Não é? Sua voz soava casual, mas Henrique, acostumado a detectar as menores nuances nas negociações, percebeu a tensão subjacente. Você é natural daqui, pelo que entendi. Sim, nasci em Enseada. Saí para estudar literatura em São Paulo. Mas voltei depois de... Ela fez uma pausa. Depois de alguns anos. Este lugar sempre foi meu verdadeiro lar. Henrique queria perguntar mais, ir direto ao ponto, mas algo o conteve. O mistério precisava ser desvendado gradualmente. Se aquela mulher era realmente a autora da carta, por que fingia não conhecê-lo? Estou interessado em conhecer melhor a cidade. Alguma recomendação além do farol?
O alívio pela mudança de assunto foi visível no rosto dela. A Praia das Conchas, ao norte da Bahia. É mais isolada, perfeita para quem busca tranquilidade. Há também o Mirante do Pescador, com vista para toda a enseada. Obrigado pela dica, disse ele, hesitando antes de acrescentar. Na verdade, estou planejando ficar algumas semanas. Gostaria de, talvez, conhecer mais sobre a história local. Seria um incômodo se eu viesse ocasionalmente tomar um café e conversar sobre a cidade. Carolina pareceu surpresa com o pedido, mas assentiu educadamente. A livraria está sempre aberta para boas conversas. Temos um grupo de leitura às quartas-feiras, se estiver interessado. Ao sair, Henrique sentiu-se estranhamente leve. Era a primeira vez em anos que iniciava algo sem um objetivo comercial definido, sem uma estratégia elaborada. Apenas seguindo uma intuição, uma sensação que não conseguia nomear. Enquanto caminhava pela praia, seu celular tocou. Era Débora. Senhor, temos uma situação. O grupo português está tentando bloquear nossa aquisição da rede litoral com uma contra-oferta agressiva. O Conselho está pressionando por uma resposta imediata. A realidade de seu mundo habitual invadiu brutalmente a paz que começava a encontrar. Por um momento, Henrique sentiu o impulso familiar de assumir o controle e de voltar correndo para São Paulo. Em vez disso, surpreendeu a si mesmo e a Débora. Diga ao Rodrigo para usar a estratégia B. Ele saberá o que fazer. Mas, senhor, nunca delegamos uma negociação deste porte sem sua supervisão direta. Sempre há uma primeira vez, Débora, respondeu, observando as ondas quebrarem suavemente na areia. A vida é curta demais para perdermos as coisas que realmente importam. Ao desligar, Henrique percebeu com assombro o que acabara de dizer. Palavras que nunca haviam feito parte de seu vocabulário. Palavras que contradiziam tudo o que havia acreditado por décadas. Talvez Enseada dos Búzios já estivesse mudando algo dentro dele. Durante os dias seguintes, Henrique estabeleceu uma rotina tranquila em Enseada dos Búzios. Caminhadas matinais pela praia. Almoços simples em restaurantes locais tardes, explorando a cidade e, inevitavelmente, visitas à livraria Mar de Histórias. Carolina, inicialmente reservada, gradualmente relaxou em sua presença. Suas conversas, a princípio limitadas a recomendações turísticas e literatura local, expandiram-se para tópicos mais pessoais. Henrique descobriu que ela era viúva há mais de uma década. Seu marido, um médico local chamado Alexandre, havia falecido após uma doença prolongada. Não tinham filhos e a livraria era sua paixão e sustento. Em uma tarde particularmente agradável enquanto dividiam um café na pequena área, aos fundos da livraria, Henrique notou várias fotografias emolduradas na parede. Uma delas mostrava um grupo de jovens na praia segurando lanternas de papel. Festival das Lanternas, 1994. Explicou Carolina, seguindo seu olhar. Eu tinha 20 e poucos anos. Henrique aproximou-se para examinar melhor a imagem. Entre os rostos sorridentes, reconheceu uma versão mais jovem de Carolina, radiante em um vestido branco simples, seus cabelos negros soltos ao vento. Ao seu lado, um jovem de braço em volta de seus ombros. Um jovem que, surpreendentemente, tinha certa semelhança com o próprio Henrique em sua juventude. Este é... Começou a perguntar. Alexandre, respondeu ela rapidamente. Meu falecido marido. A explicação fazia sentido, mas algo na velocidade da resposta despertou a intuição de Henrique, acostumado a detectar meias-verdades em negociações complexas. Naquela noite, durante o jantar na varanda da pousada, Henrique recebeu uma ligação do investigador Augusto. Senhor Mendonça, encontrei informações que podem interessá-lo. Carolina Almeida estudou literatura na USP entre 1992 e 1996. Durante esse período, trabalhou como secretária executiva em uma empresa de construção chamada Construtora Horizonte. Henrique sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Construtora Horizonte tem certeza absoluta. Por que isso significa algo para o senhor? A Construtora Horizonte foi a primeira empresa que adquiri em 1997. Era pequena, pertencia a Eduardo Sampaio,
O mesmo homem de quem comprei meu apartamento anos depois. Houve um silêncio pesado na linha. Há mais, senhor, continuou Augusto. Segundo registros médicos, Carolina Almeida sofreu um acidente em 1998. Uma queda que resultou em traumatismo craniano. Passou por vários meses de recuperação e, segundo os relatórios médicos, apresentou um quadro de amnésia parcial. Amnésia. Henrique quase deixou cair seu copo de vinho. Isso explicaria por que ela não me reconhece. Possivelmente. Mas há mais um detalhe curioso. Seu falecido marido, Alexandre Torres, trabalhou por um breve período como advogado para a construtora Horizonte antes de se mudar para Santa Catarina. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, embora a imagem final ainda estivesse nebulosa. Henrique sabia que precisava de mais informações, mas também sentia que estava se aproximando de algo potencialmente doloroso. Na manhã seguinte, o céu amanheceu carregado de nuvens escuras. O barômetro na recepção da pousada indicava uma tempestade se aproximando. Os pescadores atentos aos sinais da natureza mantiveram seus barcos atracados. Apesar do tempo ameaçador, Henrique dirigiu-se à livraria. Precisava ver Carolina testar sutilmente suas reações com as novas informações que possuía. Encontrou a porta fechada e um pequeno aviso: fechado para preparativos do Festival das Lanternas. Reabrimos amanhã. Desapontado, mas determinado, Henrique decidiu visitar o Centro Cultural da cidade, onde uma exposição sobre a história local estava em exibição. Talvez encontrasse mais peças do seu quebra-cabeça pessoal. O Centro Cultural ocupava um antigo armazém de pesca reformado. Entre artefatos de navegação, fotografias antigas e registros históricos, Henrique encontrou uma seção dedicada às famílias tradicionais de Enseada dos Búzios. A família Almeida estava bem representada com várias gerações fotografadas. Numa imagem de 1990, Henrique reconheceu os pais de Carolina. Seu pai era o dono de um pequeno estaleiro que, segundo a legenda, havia falido no início dos anos 90. Interessado na história local, a voz feminina atrás dele o sobressaltou. Virando-se, encontrou uma senhora de aproximadamente 70 anos, que se apresentou como Iracema, curadora voluntária da exposição. Estou conhecendo um pouco mais sobre a cidade, respondeu Henrique cautelosamente. Não muitos turistas se interessam pela nossa história, comentou ela ajustando seus óculos de leitura. A maioria só quer praia e sol. Vendo uma oportunidade, Henrique apontou para a fotografia da família Almeida. Esta família ainda vivem aqui. Há os Almeida. Apenas Carolina permanece. Os pais faleceram há anos. Uma pena o que aconteceu com o estaleiro. O que aconteceu exatamente? Iracema baixou a voz como quem compartilha um segredo. Uma história triste. O Sr. Almeida tinha desenvolvido um design inovador para barcos de pesca, mais eficiente e econômico. Estava prestes a patentear quando um empresário de São Paulo comprou os direitos por uma ninharia, aproveitando-se das dificuldades financeiras deles. Um empresário. A garganta de Henrique secou. Sim, aparentemente comprou a ideia e a registrou como sua. O pobre Sr. Almeida nunca se recuperou do golpe. Morreu alguns anos depois de coração partido, dizem. Um peso insuportável abateu-se sobre os ombros de Henrique. Eduardo Sampaio, o antigo dono da construtora Horizonte, era conhecido por táticas empresariais agressivas e frequentemente antiéticas. Seria possível que a primeira aquisição que transformara Henrique em milionário estivesse fundada em um roubo intelectual. Antes que pudesse processar completamente essa revelação, ouviu-se um trovão ensurdecedor. A tempestade que vinha se anunciando pela manhã finalmente desabava sobre Enseada dos Búzios. Meu Deus, vai ser forte, comentou Iracema, observando pela janela a chuva que já caía em cordas grossas. Não é seguro dirigir nessas condições. Se quiser, pode esperar aqui. Henrique agradeceu, mas decidiu tentar retornar à pousada antes que as condições piorassem. No entanto, ao sair do centro cultural, a força da tempestade o surpreendeu. O vento era tão intenso que mal conseguia manter-se de pé. A visibilidade reduzira-se a poucos metros.
lutando contra a chuva, e o vento tentou alcançar seu carro estacionado, na rua adjacente. Foi quando ouviu gritos de alerta vindos da direção da praia. O cais está cedendo. Sem pensar duas vezes, Henrique correu em direção aos gritos. O pequeno cais de madeira onde vários barcos de pesca estavam ancorados estava sendo violentamente açoitado pelas ondas. Algumas tábuas já haviam se soltado e pessoas corriam de um lado para outro tentando segurar os barcos. Entre elas, encharcada e lutando contra o vento, estava Carolina. A chuva açoitava impiedosamente o cais, enquanto Henrique corria em direção a Carolina. Ela e outros moradores locais lutavam para amarrar firmemente os barcos de pesca que ameaçavam se soltar com a violência das ondas. Seu vestido ensopado grudava ao corpo e os cabelos escuros formavam uma cortina molhada sobre seu rosto determinado. — O que está fazendo aqui? Gritou Henrique, aproximando-se contra a força do vento. Carolina olhou com surpresa. O barco do Sr. Jerônimo é o sustento dele. Sem hesitar, Henrique juntou-se aos esforços, suas mãos urbanas e desacostumadas, ao trabalho pesado, rapidamente se enchendo de calos, enquanto puxava cordas e ajudava a segurar as embarcações. A água do mar, misturada à chuva, atingia seus rostos como agulhas finas, mas ninguém abandonava o posto. Um estrondo particularmente forte, seguido de gritos assustados, chamou sua atenção. Parte do cais havia cedido, levando consigo um trecho da estrutura. Carolina, que estava naquela seção, caiu na água agitada. Carolina! O grito desesperado escapou da garganta de Henrique antes que pudesse pensar. Sem considerar o perigo, lançou-se nas águas turbulentas. A corrente era mais forte do que esperava, puxando-os para longe do cais. Carolina debatia-se claramente em dificuldades, com braçadas potentes fruto das aulas de natação que sempre mantivera religiosamente em sua piscina privativa em São Paulo. Henrique conseguiu alcançá-la. «Segureze em mim!» gritou contra o rugido da tempestade. Juntos lutaram contra a correnteza, que tentava arrastá-los para o mar aberto. Carolina tossia e lutava por ar, enquanto Henrique usava toda a sua força para mantê-la à tona e nadar em direção à margem. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, alcançaram uma pequena enseada, rochosa, onde as ondas eram menos violentas. Exausto, Henrique conseguiu puxar Carolina para a segurança relativa de um afloramento rochoso parcialmente protegido. Ambos desabaram ofegantes e tremendo de frio. A chuva continuava impiedosa, mas estavam temporariamente a salvo da fúria do mar. «Você salvou minha vida», murmurou Carolina entre respirações entrecortadas. Henrique apenas assentiu sem fôlego para responder. Quando finalmente conseguiu falar, perguntou: «Está ferida?» «Não acho que...» começou ela, mas interrompeu-se, com uma careta de dor ao tentar mover a perna. «Meu tornozelo. Acho que torci quando caí». Examinando ao redor, Henrique avistou uma pequena cabana de pescador a algumas dezenas de metros dali. «Consegue andar se eu a apoiar?» Com dificuldade, conseguiram chegar até a cabana abandonada. A estrutura simples de madeira oferecia proteção contra a chuva torrencial, embora o vento ainda entrasse pelas frestas. Um velho fogão a lenha ocupava um canto junto com alguns móveis cobertos de poeira. «Precisamos nos aquecer», disse Henrique, encontrando troncos secos sob uma lona. Com habilidade surpreendente para um executivo citadino, conseguiu acender um fogo no fogão. O calor gradualmente preencheu o ambiente, enquanto a tempestade continuava a rugir lá fora. Carolina sentou-se em um banco próximo ao fogo, tremendo em suas roupas encharcadas. «Precisamos tirar essas roupas molhadas», disse Henrique, praticamente tentando ignorar o constrangimento da situação. Encontrou um velho cobertor de lã em um armário e ofereceu-o a ela. «Use isso. Vou virar de costas». Alguns minutos depois, ambos haviam improvisado com o que encontraram na cabana. Henrique vestia apenas sua calça, tendo pendurado a camisa e o casaco perto do fogo para secar. Carolina enrolara-se no cobertor, suas roupas molhadas também secando, próximas ao calor. Um silêncio estranho pairou entre eles, quebrado apenas pelo crepitar do fogo e o uivo do vento. «Por que arriscar sua vida pelo barco do Sr. Jerônimo?» perguntou Henrique finalmente.
Carolina olhou para as chamas dançantes. Quando perdi quase tudo, foram pessoas como ele que me ajudaram a recomeçar. Não se abandona quem já estendeu a mão quando precisamos. Perder tudo, você se refere ao acidente. Ouvi que sofreu uma queda anos atrás. Os olhos de Carolina se arregalaram levemente. Como sabe disso? O momento da verdade havia chegado. Henrique respirou fundo. Encontrei uma carta, começou ele encarando-a diretamente. Uma carta assinada por uma Carolina escondida em uma parede falsa no apartamento que comprei em São Paulo. A carta falava de um amor eterno de nomes gravados nas pedras de um farol. Fez uma pausa. Vim à enseada dos Búzios para encontrar a autora dessa carta. Um silêncio pesado preencheu a cabana. Carolina olhava fixamente para o fogo, seu rosto uma máscara impenetrável. Vi nossos nomes, continuou Henrique suavemente. Henrique e Carolina gravados na base do farol. 1994. Aquele não era você, respondeu ela finalmente, sua voz quase um sussurro. Era outro Henrique. Mas você trabalhou na construtora Horizonte, minha primeira aquisição. Você conhecia Eduardo Sampaio, o homem de quem comprei o apartamento anos depois. São coincidências demais. Carolina levantou o olhar, uma mistura de emoções passando por seu rosto. Algumas coincidências são apenas isso, coincidências. E a amnésia, seu acidente? O que quer de mim? Interrompeu ela subitamente defensiva. Veio aqui procurando o que? Uma história de amor perdida, alguma fantasia romântica para preencher o vazio de sua vida perfeita. A dureza inesperada de suas palavras pegou Henrique de surpresa. Por um momento, viu-se como ela provavelmente o via, um homem rico e entediado buscando emoção em um mistério que talvez existisse apenas em sua imaginação. Desculpe, disse sinceramente. Não tinha o direito de vir aqui e revirar seu passado. O rosto de Carolina suavizou-se ligeiramente. Por um longo momento, apenas o som da chuva preencheu o silêncio entre eles. Conheci um Henrique em São Paulo, disse ela finalmente, sua voz baixa, quase perdida no barulho da tempestade. Nos apaixonamos durante meu tempo na faculdade. Ele trabalhava para Eduardo Sampaio como assistente. Jovem idealista, cheio de sonhos. Passamos um verão aqui em Enseada. Gravamos nossos nomes no farol. Henrique ouvia atentamente, sentindo que cada palavra era importante. Então meu pai perdeu tudo. A tecnologia que havia desenvolvido para barcos de pesca foi roubada por Sampaio. Henrique. Sua voz falhou. Henrique me disse que não sabia de nada, que tentaria ajudar, mas então simplesmente desapareceu. Voltei para casa para cuidar de meu pai, que estava destruído. Escrevi cartas, tentei encontrá-lo, até que soube meses depois que ele havia assumido um cargo de direção na empresa, beneficiando-se diretamente da ruína de minha família. O coração de Henrique apertou-se. Eu não era esse Henrique. Não. Carolina o encarou, uma faísca de desafio em seus olhos. Você comprou a construtora Horizonte em 1997, não foi a primeira aquisição do grande império Mendonça. Construída sobre uma tecnologia roubada de um homem honesto que morreu de coração partido. A verdade atingiu Henrique como um golpe físico. Ele realmente havia comprado a empresa de Sampaio, impressionado com a inovadora tecnologia de barcos, que havia transformado a construtora em um negócio lucrativo. Nunca questionara a origem daquela tecnologia. Eu não sabia, murmurou, a realização de sua cumplicidade indireta pesando em seus ombros. Juro que não sabia. Talvez não, concedeu Carolina, seu olhar agora distante. Mas isso não traz meu pai de volta. Não muda o fato de que seu império começou com algo que destruiu minha família. O silêncio que se seguiu foi doloroso, preenchido apenas pelo crepitar do fogo e o uivo diminuído do vento. A tempestade começava a amainar lá fora, mas uma nova tempestade emocional se formava dentro de Henrique. E o acidente? Perguntou finalmente, quase temendo a resposta. A amnésia. Carolina sorriu tristemente. A amnésia foi real. Perdi muitas memórias daquele período. Quando acordei no hospital, lembrava-me vagamente de um Henrique, mas não conseguia recordar seu rosto com clareza. Alexandre, que era advogado,
Que havia descoberto a fraude ajudou-me a reconstruir as peças. Foi ele quem permaneceu ao meu lado, que me ajudou a recomeçar. Nos casamos 1 ano depois. Henrique absorveu cada palavra, tentando reconstruir a história em sua mente. E a carta? Como foi parar no apartamento de Sampaio? Escrevi várias cartas para Henrique antes do acidente. A última deixei pessoalmente no apartamento onde ele morava, que mais tarde descobri ser de Sampaio. Nunca soube se ele a leu. Não era eu, repetiu Henrique mais para si mesmo do que para ela. Mas o Henrique que você amava, provavelmente, trabalhava para mim depois que comprei a construtora. E eu beneficiei-me indiretamente do sofrimento de sua família. Carolina observou atentamente, como se visse algo novo em seu rosto. Por que isso importa tanto para você agora? Passaram-se quase 30 anos. Henrique não tinha uma resposta simples. Como explicar o vazio que sentia no auge do sucesso? Como articular a sensação de que sua vida, apesar de todas as conquistas materiais, havia perdido algo essencial ao longo do caminho? Porque descobri que construí um império sobre areia, disse finalmente. E porque pela primeira vez em décadas encontrei algo que o dinheiro não pode comprar, a verdade. Lá fora, a tempestade finalmente cessara. Um silêncio estranho e pacífico substituía a fúria dos elementos, como se o mundo tivesse sido lavado e pudesse recomeçar. Dentro da cabana, entre duas pessoas marcadas por um passado compartilhado, indiretamente algo também havia mudado. 3 dias após a tempestade, Enseada dos Búzios estava transformada. As ruas, agora limpas dos detritos trazidos pelo vendaval, exibiam decorações coloridas para o Festival das Lanternas. Bandeirolas, azuis e brancas, conectavam os postes e nas fachadas das casas pequenas lanternas de papel esperavam para serem acesas ao anoitecer. Henrique caminhava pela praça central, observando os preparativos com um interesse renovado. A revelação na cabana do pescador havia mudado tudo. Não era o homem que Carolina amara décadas atrás, mas carregava inadvertidamente o peso de uma injustiça que havia moldado o destino dela. Nos últimos dias, mantivera-se discretamente afastado. Carolina havia sido resgatada por pescadores locais horas após a tempestade amainar, e Henrique voltara sozinho para a pousada, respeitando seu pedido por espaço. Sua mente fervilhava com novos dilemas morais. A base de seu império havia começado, com uma tecnologia roubada ainda, que ele não soubesse na época. O que significava isso para tudo o que havia construído desde então? Para o homem que se tornara seu celular, vibrou no bolso. Era Rodrigo, seu vice-presidente. Henrique, situação crítica. A auditoria encontrou irregularidades nos contratos da rede litoral. Aparentemente, nosso contato principal estava envolvido em um esquema de superfaturamento. A imprensa está começando a fazer perguntas. Qual a extensão do dano? Ainda não sabemos. As ações caíram 12% quando o rumor vazou. O conselho está em pânico. Precisamos de você aqui. Em qualquer outro momento de sua vida, Henrique teria pegado o primeiro voo para São Paulo. A empresa, o império que construíra, sempre havia sido sua prioridade absoluta. Mas algo havia mudado nele. Rodrigo, convoque os advogados e a equipe de comunicação. Quero total transparência. Se houve irregularidades, vamos admitir e corrigir imediatamente. Transparência total. Isso pode custar milhões em valor de mercado. E tentar encobrir pode custar algo muito mais valioso: nossa integridade. Estou enviando um e-mail detalhado com instruções. Siga-as à risca. Ao desligar, Henrique sentiu uma estranha leveza. Pela primeira vez em sua carreira, a possibilidade de perder dinheiro não o aterrorizava. Havia coisas mais importantes. Sentado em um banco da praça, observou a movimentação dos moradores locais. 2 pescadores passaram carregando uma grande lanterna em formato de barco, rindo e trocando histórias em um dialeto local carregado de expressões marítimas. Uma senhora idosa coordenava crianças que pintavam lanternas menores com desenhos de peixes e estrelas do mar. O senhor veio para o festival. A voz infantil o surpreendeu. Uma menina de aproximadamente 9 anos com trancinhas elaboradas e olhos curiosos
Olhava-o com interesse. Sim, acho que sim, respondeu Henrique sorrindo. A professora disse que precisamos receber bem os visitantes, explicou a menina com seriedade. É a minha primeira vez participando da cerimônia das lanternas grandes. Vou carregar a lanterna da esperança este ano. E o que significa a lanterna da esperança? É para guiar as pessoas perdidas de volta para casa, respondeu ela com a simplicidade profunda das crianças. A professora disse que todos nos perdemos às vezes. As lanternas mostram o caminho de volta. A criança afastou-se para juntar-se a outras em seus preparativos, deixando Henrique imerso em pensamentos. De certa forma, ele havia se perdido ao longo dos anos, construindo muros de poder e dinheiro ao redor de si mesmo. Talvez precisasse de uma lanterna para encontrar o caminho de volta a algo mais autêntico. Seguindo um impulso, caminhou até a livraria Mar de Histórias. Estava aberta, mas estranhamente vazia de clientes. Carolina organizava uma pilha de livros atrás do balcão, seu tornozelo enfaixado como lembrança da tempestade. Quando o sino da porta anunciou sua chegada, ela ergueu o olhar. Por um instante, seus olhos se encontraram em silêncio. Oi, disse ele simplesmente. Oi, respondeu ela, colocando de lado o livro que segurava. Como está? Bem. E seu tornozelo? Melhorando. Nada grave. A conversa casual não conseguia disfarçar a tensão subjacente entre eles. Henrique deu um passo à frente determinado. Vim me despedir. Estou voltando para São Paulo amanhã. Uma sombra indecisável cruzou o rosto de Carolina. Entendo. Resolveu seu mistério não é parcialmente, admitiu ele. Descobri que o homem que procurava não era eu, mas também descobri algo mais importante. O quê? Que não importa quão alto construímos nossos impérios, não podemos escapar das fundações sobre as quais eles se erguem. Carolina assentiu levemente, como se compreendesse mais do que ele havia dito explicitamente. Antes de ir, continuou Henrique, gostaria de participar do Festival das Lanternas esta noite. Seria inapropriado. Ela pareceu considerar por um momento antes de responder. O festival é para todos, para os que pertencem à enseada e para os que estão apenas de passagem. E para os que estão perdidos. Um breve sorriso tocou os lábios dela, especialmente para eles. Naquela noite, a enseada dos Búzios transformou-se em um espetáculo mágico. Centenas de lanternas iluminavam as janelas das casas, criando um caminho dourado pelas ruas que levava até a praia. Lá os moradores reuniam-se em círculo, cada família, segurando sua própria lanterna. Henrique observava à distância, sentindo-se simultaneamente parte e estranho àquela celebração comunitária. O prefeito, um homem de meia-idade com o rosto marcado pelo sol, fez um breve discurso sobre tradição e renovação após a tempestade recente. Então, ao sinal de um sino, as lanternas maiores foram acesas e colocadas em pequenos barcos de madeira. As crianças, incluindo a menina que Henrique conhecera mais cedo, caminhavam solenemente com suas lanternas da esperança. As lanternas simbolizam nossos desejos e orações, explicou uma voz ao seu lado. Era Jerônimo, o guardião do farol. Também servem para guiar os navegantes perdidos de volta para casa. Funcionam? Perguntou Henrique, observando as luzes sendo empurradas gentilmente pela água. O velho sorriu. Depende do que você considera funcionar. As lanternas não mudam as marés ou acalmam tempestades, mas lembram a todos nós que, mesmo na escuridão mais profunda, alguém está esperando com uma luz. Quando os barcos com lanternas começaram a avançar mar adentro, embalados pela maré noturna, Henrique notou Carolina a alguns metros de distância. Estava linda em um vestido simples azul marinho, seus cabelos soltos emoldurando o rosto sereno enquanto observava as luzes se afastarem. Impulsivamente, aproximou-se dela. É lindo, comentou, indicando o espetáculo de luzes sobre a água escura. É meu momento favorito do ano, respondeu ela, sem desviar o olhar do horizonte pontilhado de luzes. Lembra-nos que sempre há um caminho de volta, não importa quão longe tenhamos ido. Carolina, antes de partir, preciso saber, a carta que encontrei era realmente para outro Henrique, ou havia algo mais? Ela finalmente virou-se para encará-lo.
diretamente seu rosto parcialmente iluminado pelo brilho das lanternas distantes. Recebi uma ligação estranha há alguns meses. Uma mulher que não se identificou completamente, dizendo que trabalhava para você, perguntando sobre meu passado na construtora Horizonte. Fiquei intrigada, pesquisei sobre você. Descobri que havia comprado o apartamento de Sampaio onde Henrique morava. E então, deixei a carta ser encontrada. Era uma carta real que escrevi há 30 anos, mas fiz com que chegasse até você. A revelação atingiu Henrique como uma onda inesperada. Por quê? Os olhos de Carolina brilhavam com emoção contida. Quando meu marido faleceu, encontrei entre seus documentos provas do esquema de Sampaio. Alexandre havia investigado tudo como advogado, mas nunca usou as informações, porque eu pedi para deixar o passado para trás. Depois que ele partiu, aqueles documentos começaram a me assombrar. Não por vingança, mas... Ela pausou, buscando as palavras certas. Por justiça. Por encerramento. Então, tudo isso, minha vinda aqui, foi planejado. Não exatamente. Fiz a carta chegar até você, sim. Mas o que aconteceria depois estava além do meu controle. Precisava ver que tipo de homem você realmente era. Se valia a pena tentar. Tentar o quê? Restaurar algo que foi quebrado há muito tempo. Henrique absorveu suas palavras, sentindo-se simultaneamente manipulado e aliviado por finalmente entender. Não havia resposta fácil para aquela situação complexa, nenhuma solução empresarial que pudesse aplicar. Não sou o Henrique que você conheceu, disse finalmente. Eu sei. Mas talvez... Hesitou, buscando coragem para concluir o pensamento. Talvez eu possa ser o Henrique que conserta o que foi quebrado. Carolina não respondeu imediatamente. Em vez disso, estendeu a mão oferecendo-lhe uma pequena lanterna que havia trazido consigo. É tradição que visitantes também lancem uma lanterna ao mar, explicou suavemente, para que sempre encontrem o caminho de volta, se assim desejarem. Juntos, em silêncio, acenderam a pequena lanterna e a colocaram sobre as águas tranquilas da baía. A luz delicada juntou-se às outras, formando uma constelação flutuante que se afastava lentamente em direção ao horizonte aberto. Na praia, observando aquele espetáculo silencioso, duas pessoas conectadas por um passado complexo permaneciam lado a lado, ambas sentindo que algo importante havia começado a se curar. A manhã seguinte amanheceu clara e límpida, como se a tempestade e o festival houvessem lavado não apenas a cidade, mas também algo dentro de Henrique. Sentado na varanda da pousada com uma xícara de café, observava o movimento lento dos barcos de pesca, retornando com suas redes. Sua mala estava pronta, o carro abastecido. São Paulo e todas suas responsabilidades o aguardavam. O império que construíra precisava de seu comandante de volta. No entanto, pela primeira vez em décadas, sentia relutância genuína em retornar. Seu celular tocou. Era Débora, sua voz tensa, mesmo através da distância. Senhor, ligação urgente. Ricardo. Esteve vasculhando arquivos antigos durante sua ausência. Encontrou irregularidades na documentação original da compra da construtora Horizonte. Henrique sentiu o estômago afundar. Que tipo de irregularidades? Parece que Eduardo Sampaio falsificou registros de patentes. A tecnologia de barcos que impulsionou a empresa inicialmente não era dele. Eu sei, respondeu Henrique calmamente. Um silêncio surpreso do outro lado da linha. Sabe, mas isso pode comprometer a legitimidade de nossa primeira aquisição. Se a imprensa descobrir, especialmente agora com a crise da rede litoral. Débora quer que organize uma reunião extraordinária do Conselho para segunda-feira. E também quero que contrate os melhores especialistas em direito de propriedade intelectual, para construir nossa defesa. Não, para rastrear os verdadeiros proprietários da tecnologia e compensá-los adequadamente, com juros compostos de 30 anos. Outro silêncio ainda mais longo. Senhor, isso custaria milhões. Na verdade, custaria centenas de milhões, considerando quanto aquela tecnologia rendeu ao longo dos anos. E é exatamente o que faremos. Após desligar, Henrique continuou contemplando o horizonte. A decisão parecia surpreendentemente fácil,
como se um peso que carregava sem perceber tivesse sido removido. Meia hora depois, caminhava pela cidade em direção à livraria Mar de Histórias. Precisava ver Carolina uma última vez, explicar suas intenções antes de partir. Encontrou a porta da livraria entreaberta, mas nenhum sinal de Carolina. Uma jovem atendente informou que ela havia saído mais cedo, dizendo apenas que tinha um assunto importante para resolver. Desapontado, Henrique decidiu visitar o farol uma última vez. Talvez lá onde tudo começara de certa forma, encontrasse a clareza para seguir em frente. O farol estava silencioso naquela manhã, apenas algumas gaivotas circulando ao redor de sua estrutura branca. Jerônimo não estava em seu posto habitual, provavelmente recuperando-se ainda das celebrações da noite anterior. Henrique desceu sozinho até as pedras da base, onde os nomes estavam gravados. Encontrou facilmente a inscrição: Henrique e Carolina, Eternos como o Horizonte, 1994. Passou os dedos pelas letras entalhadas na rocha, sentindo a conexão com um passado que não era seu, mas que agora fazia parte de sua história. Pensei que já teria partido. A voz de Carolina surpreendeu. Ela estava a alguns metros atrás, o vento marinho bagunçando seus cabelos, uma pasta de couro debaixo do braço. Meu voo sai à tarde, respondeu ele endireitando-se. Queria me despedir. Propriamente. Carolina aproximou-se, seu olhar alternando entre Henrique e a inscrição na pedra. Não era você, disse suavemente, mas de alguma forma acabou sendo sobre você. O que quer dizer? Ela ofereceu-lhe a pasta que carregava. Estes são os documentos que Alexandre reuniu. Provam que a tecnologia foi roubada de meu pai. Estive guardando-os por anos, sem saber exatamente o que fazer com eles. Henrique aceitou a pasta, mas não a abriu. Já sei o que aconteceu e sei o que preciso fazer. E o que seria justiça. Tardia, mas justiça. As empresas Mendonça vão reconhecer oficialmente Armando Almeida como o verdadeiro criador da tecnologia de barcos que revolucionou o setor. Vamos estabelecer um fundo substancial em seu nome para pesquisa naval e apoio a pescadores artesanais. E... Ele hesitou brevemente. Haverá compensação financeira para sua família pelo uso indevido da tecnologia durante todos esses anos. Carolina olhou-o com espanto. Por que isso pode custar uma fortuna? Pode afetar sua reputação, sua empresa. Porque é o certo a fazer, respondeu simplesmente. E porque alguns vacúolos não podem ser preenchidos com mais aquisições ou mais zeros na conta bancária. Um silêncio significativo estabeleceu-se entre eles, preenchido apenas pelo som das ondas quebrando suavemente nas rochas. Sabe, começou Carolina após um momento. O Henrique que conhecia era idealista, falava sobre construir empresas éticas, sobre como os negócios podiam transformar vidas para melhor. Quando desapareceu e soube que estava trabalhando para Sampaio, senti como se tudo tivesse sido uma mentira. E foi. Nunca soube ao certo. Após o acidente, muitas memórias ficaram nebulosas. Alexandre me mostrou provas de que Henrique estava envolvido com o esquema de Sampaio, mas... Ela pausou, olhando para o horizonte. Sempre houve uma parte de mim que se perguntava se havia mais na história. Henrique assentiu, compreendendo a dúvida que ela carregara por décadas. Prometo descobrir a verdade completa. Quem era esse Henrique e qual foi seu papel exato? Você merece saber. Depois de tantos anos ainda importa. A verdade sempre importa, respondeu ele com convicção. É o único fundamento sólido sobre o qual podemos construir qualquer coisa duradoura. Naquele momento, observando Carolina contra a luz dourada da manhã, Henrique percebeu algo que vinha crescendo dentro dele desde que chegara à enseada dos Búzios. Não era apenas sobre corrigir erros do passado ou compensar injustiças. Era sobre a mulher à sua frente com sua dignidade serena, sua força resiliente, seu coração que havia sobrevivido a perdas e desilusões sem perder a capacidade de confiar. Preciso voltar a São Paulo, disse finalmente. Há muitas coisas para reorganizar, decisões difíceis a tomar. Entendo, respondeu ela, um toque de resignação em sua voz. Mas gostaria de voltar se me permitir, não como o fantasma de um amor passado, nem como o empresário tentando compensar erros, apenas como eu mesmo conhecendo você como você é,
Agora. O rosto de Carolina suavizou-se com surpresa. Por quê? Porque em 2 semanas, nesta cidade, vivendo em uma pousada simples, conversando em uma livraria de bairro sem time mais vivo do que nos últimos 20 anos em coberturas de luxo e salas de reunião, um pequeno sorriso formou-se nos lábios dela. E o que diria o conselho administrativo se soubesse que o poderoso Henrique Mendonça está considerando visitas regulares a uma cidadezinha litorânea? Provavelmente o mesmo que os frequentadores da livraria diriam ao ver sua proprietária recebendo um empresário paulistano. Respondeu ele, retribuindo o sorriso. Mas talvez já esteja na hora de deixarmos de viver conforme as expectativas alheias. Quando finalmente se despediram na Praça Central, não houve promessas grandiosas nem declarações dramáticas. Apenas 2 adultos maduros marcados por suas próprias histórias, reconhecendo que algo significativo havia começado, algo fundamentado não em fantasias românticas do passado, mas na verdade compartilhada do presente. Henrique dirigiu de volta a São Paulo com a mente clara e o coração mais leve do que havia estado em décadas. O que começara como uma busca por uma carta misteriosa transformara-se em uma jornada de autodescoberta e redenção. Em seu banco, de passageiro além da caixa com a carta original, agora havia um livro de poesia marinha, presente de despedida de Carolina. Na primeira página, uma dedicatória simples, para novos começos baseados em verdades antigas. O retorno à ação, Paulo foi como mergulhar em águas geladas, após dias sob o sol. A cidade pulsava com sua energia frenética habitual. Buzinas impacientes, arranha-céus refletindo o sol da tarde, pessoas correndo contra o tempo nas calçadas. Henrique sentiu o contraste imediatamente ao entrar no edifício sede das empresas. Mendonça. Funcionários endireitavam a postura quando ouviam cumprimentos respeitosos, eram sussurrados enquanto passava. O poder e o respeito que havia cultivado por décadas estavam intactos, mas agora pareciam diferentes aos seus olhos. Uma construção social tão frágil quanto impressionante. Débora aguardava em seu escritório uma pilha organizada de documentos sobre a mesa e uma expressão que misturava alívio e preocupação. As coisas pioraram, informou ela sem preâmbulos assim que fechou a porta. Ricardo utilizou sua ausência para questionar sua liderança diante do conselho. Está apresentando o caso da rede litoral como evidência de que sua atenção está dividida. E Rodrigo manteve-se firme ao seu lado, mas a pressão está aumentando. A imprensa começou a especular sobre sua ausência prolongada. Henrique assentiu absorvendo as informações sem a ansiedade que normalmente o consumiria. E o levantamento que pedi sobre a tecnologia de barcos, Débora hesitou. O departamento jurídico está resistente. Argumentam que abrir esse caso agora seria admitir culpa, onde não há obrigação legal devido à prescrição. Eu não perguntei sobre obrigações legais, respondeu Henrique, sua voz assumindo o tom firme que fizera muitos adversários recuarem em negociações. Perguntei sobre o levantamento histórico da propriedade intelectual. Está aqui. Débora estendeu uma pasta discreta. O relatório confirma tudo. Armando Almeida registrou o conceito inicial no Departamento de Desenho Industrial da Universidade antes de levar o projeto à construtora Horizonte. Sampaio alterou minuciosamente os projetos, mantendo o cerne da inovação, mas modificando o suficiente para argumentar originalidade. E esse Henrique que trabalhava para Sampaio, Henrique Vieira, respondeu Débora consultando suas anotações. Trabalhou como assistente executivo de Sampaio entre 1993 e 1996. Depois, assumiu brevemente uma diretoria quando você adquiriu a empresa. Deixou a companhia em 1998 sem explicações claras. Seu paradeiro atual é desconhecido. A peça final do quebra-cabeça encaixava-se. Henrique Vieira, o homem que Carolina havia amado, que compartilhava seu nome, mas não sua identidade. Um funcionário que trabalhara para ele brevemente depois desaparecera. Quero tudo sobre ele. Onde está agora, o que fez depois de sair? Da empresa tudo. Senhor, com todo respeito. Débora baixou a voz. Não deveríamos focar na crise atual. O conselho convocou uma reunião extraordinária para amanhã.
Ricardo está mobilizando apoio para uma votação de confiança. Uma tentativa de golpe, traduziu Henrique um leve sorriso irônico nos lábios. Depois de 20 anos, Ricardo finalmente mostra suas garras. Ele tem 5 dos 12 conselheiros ao seu lado. Precisa de 7 para forçar uma votação de afastamento temporário. Henrique levantou-se caminhando até a janela panorâmica que oferecia vista para o centro financeiro de São Paulo. Lá embaixo, pessoas pareciam minúsculas, cada uma correndo atrás de seus próprios objetivos, suas próprias ambições. Por décadas ele havia sido como elas, sempre correndo, sempre acumulando, sempre temendo perder o que conquistara. Convoque o conselho para hoje à noite, não amanhã, declarou subitamente. Quero todos presentes, sem exceções. Mas, senhor, alguns conselheiros estão viajando, outros não poderão reagendar compromissos com tão pouca. Diga-lhes que é uma questão de sobrevivência da empresa. E realmente é Débora, apenas não da forma como imaginam. Naquela noite, a sala do conselho no 55, segundo andar, estava completa. Os 12 conselheiros, incluindo Ricardo Vasconcelos, com sua habitual expressão calculista, ocupavam a longa mesa de mogno polido. Rodrigo Santos, como vice-presidente, sentava-se à direita de Henrique, seu olhar preocupado, alternando entre seu mentor e os outros conselheiros. Henrique permaneceu de pé, permitindo que o silêncio se estendesse por alguns momentos antes de falar. Senhoras e senhores do conselho, ouvi dizer que há preocupações sobre minha liderança, sobre minhas prioridades, sobre o rumo desta empresa. Ricardo ajustou-se na cadeira, pronto para o confronto. Outros conselheiros trocaram olhares tensos. Devo dizer que essas preocupações têm fundamento, continuou Henrique, surpreendendo a todos. Nossas prioridades, incluindo as minhas, desviaram-se significativamente do que deveriam ser. Rodrigo lançou-lhe um olhar alarmado, que Henrique ignorou enquanto caminhava ao redor da mesa. As empresas Mendonça foram construídas sobre um princípio que eu mesmo estabeleci integridade inabalável em cada negócio. E, no entanto, sua voz endureceu. Recentemente descobri que nossa primeira aquisição, a pedra fundamental de tudo o que construímos, estava manchada por uma fraude. Um murmúrio percorreu a sala. Ricardo empalideceu visivelmente. A tecnologia de barcos que impulsionou a construtora Horizonte foi roubada de seu verdadeiro inventor, um homem chamado Armando Almeida, continuou Henrique. A Eduardo Sampaio, de quem compramos a empresa, falsificou documentos e registros para apropriar-se indevidamente da inovação. Isso foi há 30 anos, interrompeu Ricardo, recuperando a compostura. Juridicamente prescrito e irrelevante para nossas operações atuais. Irrelevante. Henrique ergueu uma sobrancelha. Nossa empresa vale bilhões hoje, porque teve início com aquela aquisição. Cada centavo que geramos desde então carrega o DNA daquela primeira transação. Se ela foi corrompida, tudo o que construímos fica questionável. E está sugerindo que devolvamos 30 anos de lucros? Perguntou uma conselheira com incredulidade. Estou sugerindo que façamos o que é certo, respondeu Henrique calmamente. Que restauremos nossa integridade reconhecendo a verdade e compensando adequadamente os prejudicados. Ricardo levantou-se abruptamente. Isso é absurdo. Está disposto a arriscar tudo o que construímos por um sentimentalismo tardio, por uma culpa que nem mesmo é nossa. Compramos a empresa legalmente. Eu não sabia, concordou Henrique. Mas agora sei. E conhecer a verdade traz responsabilidade. Por 2 horas o debate acalorou-se na sala do conselho. Argumentos jurídicos, financeiros e éticos foram lançados de todos os lados. Ricardo liderava a oposição, argumentando que tal admissão abriria a empresa para processos infinitos e destruiria o valor para os acionistas. Finalmente, quando as vozes começavam a se esgotar, Henrique retomou a palavra. Proponho o seguinte primeiro. Reconheceremos publicamente Armando Almeida como o verdadeiro inventor da tecnologia revolucionária de barcos. Segundo, estabeleceremos a Fundação Almeida para a Inovação Marítima, com um fundo inicial de 200 milhões. Terceiro, sua filha e herdeira Carolina Almeida receberá compensação financeira apropriada calculada sobre os lucros gerados diretamente pela tecnologia.
E se ela decidir processar-nos por mais? Questionou Ricardo. Henrique sorriu levemente. Ela não o fará. Tenho razões para acreditar que aceitará um acordo justo. Como pode ter tanta certeza? Insistiu Ricardo. Porque passei as últimas semanas conhecendo-a em Enseada dos Búzios, e posso lhes garantir, senhoras e senhores, que Carolina Almeida valoriza mais a verdade e a justiça do que o dinheiro. Um silêncio atônito preencheu a sala. Rodrigo foi o primeiro a se manifestar com um leve sorriso de compreensão. Então era isso. Não estava apenas tirando férias. Estava seguindo uma carta, confirmou Henrique. Uma carta que me levou a encarar verdades que preferiria ignorar. Quando a votação finalmente aconteceu, o resultado surpreendeu até mesmo Henrique. 8 dos 12 conselheiros apoiaram sua proposta de compensação e reconhecimento. Ricardo e seus aliados mais próximos foram os únicos a votar contra. Após a reunião, enquanto os conselheiros se retiravam, Ricardo aproximou-se de Henrique com expressão furiosa. Não acabou, advertiu em voz baixa. Você pode ter vencido hoje, mas os acionistas não aceitarão esse ataque ao valor da empresa. Sabe qual é a diferença entre nós, Ricardo? Respondeu Henrique calmamente. Você ainda acredita que valor se mede apenas em dinheiro. Naquela noite sozinho em seu apartamento de cobertura, Henrique contemplou a cidade iluminada abaixo. O mesmo apartamento onde encontrara a carta agora parecia diferente. Não apenas um símbolo de status, mas um espaço carregado de história e significado. Seu telefone tocou. Era o investigador Augusto. Senhor Mendonça, encontrei Henrique Vieira. Está vivo, morando no interior de Minas Gerais. Aposentou-se precocemente há 15 anos após trabalhar como gerente em uma pequena empresa de construção. Alguma conexão contínua com Sampaio ou comigo? Nenhuma aparente. Parece ter cortado todos os laços com o passado. Vive modestamente, dá aulas voluntárias de matemática para crianças carentes. Um detalhe curioso, nunca se casou, vive sozinho. Henrique absorveu a informação em silêncio. O homem que Carolina havia amado décadas atrás vivia como um recluso, aparentemente atormentado por escolhas passadas. Obrigado, Augusto. Há mais uma coisa que preciso que investigue. Ao desligar, Henrique percebeu que estava no epicentro de uma tempestade que ele mesmo iniciara, uma tempestade que poderia custar-lhe seu império, sua reputação, talvez até sua fortuna. E pela primeira vez na vida, isso não o aterrorizava. Pegou seu celular pessoal e, após um momento de hesitação, digitou uma mensagem para o número que Carolina lhe dera antes de sua partida. A verdade começa a emergir. O conselho aceitou compensar sua família. Gostaria de discutir os detalhes pessoalmente, se possível. Posso visitá-la no próximo final de semana. A resposta chegou minutos depois, simples e direta. As portas da livraria estarão abertas. E eu também. O pequeno café no centro histórico de Ouro Preto mantinha um ar de outra época, com suas mesas de ferro forjado, cadeiras de vime e o aroma de café recém-moído que preenchia o ambiente. Henrique, vestindo roupas casuais que ainda pareciam estranhas em seu corpo, acostumado a ternos italianos, observava a praça pela janela, enquanto aguardava. 3 dias haviam se passado desde a reunião do conselho. Em São Paulo, a notícia de que as empresas Mendonça estavam revisando sua história e compensando voluntariamente o verdadeiro inventor de uma tecnologia havia criado ondas no mercado. As ações inicialmente caíram, mas estabilizaram-se surpreendentemente rápido quando analistas começaram a elogiar a transparência e responsabilidade ética da iniciativa. Ricardo continuava sua campanha nos bastidores, mas Henrique já não se importava tanto. Algo fundamental havia mudado dentro dele. A sineta da porta do café tilintou suavemente. Um homem de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos e postura ligeiramente curvada, entrou, seu olhar percorrendo o ambiente até encontrar Henrique. Por um momento, ambos se estudaram mutuamente. 2 homens com o mesmo nome, cujas vidas haviam se entrelaçado de formas que nenhum deles poderia ter previsto. Henrique Vieira, perguntou Henrique, levantando-se para cumprimentá-lo. Senhor Mendonça,
respondeu o outro com voz calma, aceitando o aperto de mão oferecido. Sua mensagem foi inesperada. Agradeço por ter aceitado me encontrar. Ambos sentaram-se. Um silêncio desconfortável pairou brevemente quebrado pela garçonete, que veio anotar seus pedidos. Por que estou aqui? Perguntou finalmente Henrique Vieira após a garçonete se afastar. Depois de tantos anos, por que me procurar agora? Henrique respirou fundo. Carolina Almeida. O nome causou um impacto visível em Vieira. Seus olhos, antes guardados, encheram-se subitamente de emoção contida. Ela está bem? Perguntou com voz ligeiramente trêmula. Está, confirmou Henrique. Sobreviveu a muito. O falecimento do pai, um acidente que afetou sua memória, a perda de seu marido. Alexandre, murmurou Vieira. Soube que se casaram. Foi a coisa certa a acontecer. Por que você desapareceu? Perguntou Henrique diretamente. Depois que comprei a construtora Horizonte, você assumiu uma diretoria e então subitamente pediu demissão e sumiu. Vieira observou pensativamente a xícara de café que a garçonete acabara de servir. É uma longa história. Tenho tempo. O homem mais velho suspirou profundamente. Conheci Carolina durante seus estudos em São Paulo. Trabalhávamos na mesma empresa. Eu como assistente de Sampaio, ela como secretária temporária. Nos apaixonamos. Era real. Fez uma pausa, perdido em memórias. Levei-a para conhecer Enseada dos Búzios durante as férias. Gravamos nossos nomes no farol, fazíamos planos. E então? Então descobri a verdade sobre Sampaio, sobre como ele havia roubado a tecnologia do pai dela. Confrontei-o ingenuamente acreditando que poderia convencê-lo a fazer a coisa certa. Um sorriso amargo cruzou seu rosto. Sampaio me deu duas opções: silenciar e ser promovido, ou falar e ser destruído profissionalmente, junto com Carolina. Você escolheu o silêncio. Escolhi a covardia, corrigiu Vieira amargamente. Disse a mim mesmo que estava protegendo Carolina, que encontraria uma maneira de consertar as coisas de dentro. Mas eram mentiras que contava para dormir à noite. E quando vendi a empresa, achei que seria minha chance de redenção. Como diretor teria acesso a registros, provas, mas então descobri que Sampaio havia sido meticuloso em apagar rastros. E quanto mais investigava, mais entendia que o dano estava feito. O pai de Carolina havia falecido, ela havia sofrido o acidente. Então você simplesmente desistiu. Vieira ergueu o olhar, uma faísca de desafio brilhando em seus olhos cansados. Alexandre Torres, o marido dela, me procurou. Ele sabia de tudo, havia investigado independentemente. Me ofereceu um acordo. Eu desapareceria completamente da vida de Carolina em troca de seu silêncio sobre minha cumplicidade. Ele a amava, verdadeiramente, queria protegê-la de mais dor. Henrique absorveu a informação, conectando as peças finais do quebra-cabeça. E você aceitou. Que escolha eu tinha? Já havia provado minha covardia. Pelo menos dessa vez, meu afastamento serviria a um propósito maior que eu mesmo. Vieira encarou sua xícara. Alguns homens constroem impérios, senhor Mendonça. Outros descobrem que não têm o caráter necessário nem para construir uma vida decente. O silêncio que se seguiu pesava com décadas de arrependimento e escolhas irrevogáveis. Estou compensando a família Almeida, informou Henrique finalmente. Reconhecendo publicamente a autoria da tecnologia, estabelecendo uma fundação oferecendo reparação financeira. Depois de 30 anos, Vieira parecia genuinamente surpreso. Nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. E por quê? Está me contando isso? Henrique refletiu por um momento. Porque acredito que Carolina merece conhecer toda a verdade. Sobre Sampaio, sobre você, sobre como sua vida foi afetada por decisões alheias. E pensei que talvez você quisesse ser parte dessa verdade. Vieira baixou o olhar, um tremor visível em suas mãos. Não sei se tenho essa coragem. O homem que gravou seu nome ao lado do dela no farol tinha sonhos e princípios, observou Henrique. Talvez ainda exista algo desse homem em você. Quando se despediram na porta do café, Henrique estendeu um envelope. Meu contato e o endereço atual de Carolina. A decisão é sua. Vieira aceitou o envelope com mãos hesitantes.
Por que se importa tanto com isso? Por que arriscar sua reputação, seu dinheiro por uma injustiça que nem foi diretamente sua? Henrique sorriu levemente. Porque descobri que impérios são fáceis de construir, comparados a uma vida com significado real. 3 dias depois, Henrique dirigia novamente pela estrada que levava à enseada dos Búzios. O céu de fim de tarde pintava-se em tons de laranja e rosa, criando um espetáculo que nenhuma fortuna poderia comprar. A livraria Mar de Histórias estava quieta quando chegou. Carolina organizava alguns livros recém-chegados, seu rosto iluminando-se, com um sorriso genuíno ao vê-lo. O homem que está balançando o mercado financeiro com sua súbita consciência social, brincou ela, referindo-se às manchetes recentes sobre sua iniciativa. As ações se recuperaram mais rápido do que esperávamos, respondeu ele, retribuindo o sorriso. Aparentemente, integridade está na moda no mundo corporativo. Sentaram-se na pequena área de café nos fundos da livraria, o mesmo local onde haviam conversado semanas antes. Agora, algo havia mudado entre eles. Uma cumplicidade nascida da verdade compartilhada, um vínculo que não precisava de romance, para ser significativo. Trouxe os documentos da fundação, explicou Henrique abrindo sua pasta. Gostaria que você fizesse parte do conselho deliberativo. Ninguém melhor que a filha de Armando Almeida para garantir que os recursos sejam utilizados de acordo com os valores que ele defendia. Carolina examinou os papéis com atenção. É surreal, comentou. Por tantos anos lutei para manter viva a memória do trabalho do meu pai com pouquíssimos recursos. E agora... Sua voz falhou levemente. Justiça tardia, mas justiça, observou. Henrique suavemente. Conversaram por horas, discutindo detalhes da fundação, possíveis projetos, o reconhecimento público que seria feito. À medida que a noite avançava, a conversa tornou-se mais pessoal. Ricardo está tentando me remover da presidência, revelou Henrique. Talvez consiga, eventualmente. E como se sente sobre isso? Ele refletiu por um momento. Estranhamente, em paz. Como se finalmente entendesse que não sou definido pelo cargo que ocupo ou pelo patrimônio que acumulei. Carolina sorriu compreensivamente. Levei anos para chegar a essa conclusão após perder quase tudo. Bem-vindo ao clube. Há outra coisa que preciso lhe contar, disse Henrique, seu tom tornando-se mais sério. Encontrei Henrique Vieira. O rosto de Carolina congelou-se em uma expressão difícil de interpretar. Ele está vivo. Sim. Vivendo uma vida modesta em Minas Gerais. Conversamos. Por quê? Porque você merece conhecer toda a verdade, respondeu Henrique simplesmente. Sobre o que aconteceu, porque ele desapareceu, o papel de Alexandre em tudo isso. Carolina encarou sua xícara de chá por longos momentos processando a informação. Quando finalmente falou, sua voz estava controlada, mas carregada de emoção. O que Alexandre tinha a ver com isso? Henrique explicou cuidadosamente o que Vieira lhe revelara, como Alexandre havia descoberto a verdade e feito um acordo para que Vieira desaparecesse da vida dela, um ato motivado pelo desejo de protegê-la. Alexandre sabia, murmurou ela, conectando peças de um quebra-cabeça que carregara por décadas. Ele sempre evitava falar sobre aquela época, mesmo nos momentos mais sinceros de nosso casamento. Achei que fosse para não despertar memórias dolorosas devido ao meu acidente. Ele realmente a amava, observou Henrique. Quis poupá-la de mais sofrimento. Ah, amor também é verdade, Henrique, respondeu ela com firmeza, lágrimas contidas brilhando em seus olhos. Alexandre me protegeu, sim, mas também me negou o direito de conhecer minha própria história, de enfrentar minhas próprias dores. Vieira me autorizou a lhe dar seu contato atual, se desejar. Carolina respirou fundo, enfrentando uma tempestade emocional interior. Não sei se quero vê-lo. Não sei se faria alguma diferença depois de tanto tempo. A escolha é inteiramente sua, assegurou Henrique. Estou apenas oferecendo todas as peças para que você possa completar o quebra-cabeça, se assim desejar. Quando a noite avançou, permaneceram conversando sobre coisas mais leves. Livros, memórias da infância, pequenas alegrias cotidianas que ambos haviam aprendido a valorizar. Havia uma conexão entre eles que transcendia o mistério da carta e as revelações do passado.
algo novo e genuíno que crescia naturalmente. Ao se despedirem na porta da livraria, Henrique hesitou querendo dizer algo significativo, mas sem encontrar as palavras exatas. Vou ficar no Festival de Literatura no próximo mês, disse finalmente. Se você ainda estiver disposta a me emprestar aquele livro de poesia marinha que mencionou. Carolina sorriu. As portas da livraria estarão sempre abertas para você, Henrique. Não pelos erros que está corrigindo, mas pela pessoa que está se permitindo ser. Sob o céu estrelado de Enseada dos Búzios, 2 adultos que haviam vivido vidas inteiras separados compartilharam um momento de compreensão mútua que valia mais que todas as riquezas materiais. Uma semana após seu retorno a São Paulo, a vida de Henrique Mendonça estava irreconhecível. A Assembleia de Acionistas convocada emergencialmente para discutir as decisões unilaterais da presidência transformara-se em um campo de batalha corporativo. De um lado, Ricardo e seus aliados argumentavam que a compensação à família Almeida e a admissão pública de irregularidades históricas comprometeriam fatalmente o valor da empresa. Do outro, Henrique, respaldado por Rodrigo e conselheiros, que reconheciam o valor da integridade a longo prazo. À medida que os debates se intensificavam, a mídia começava a se interessar pela história. Um influente jornal econômico publicou uma matéria de capa intitulada Redenção ou ruína o bilionário que decidiu olhar para o passado. Analistas de mercado dividiam-se entre considerar a atitude de Henrique um suicídio corporativo ou uma brilhante estratégia de marketing ético. Em seu escritório, observando a cidade através da janela panorâmica, Henrique recebia atualizações constantes de Débora. Os votos estão incrivelmente equilibrados, senhor. O bloco liderado por Ricardo tem 48% dos acionistas. Precisamos garantir pelo menos 45% para bloquear qualquer tentativa de afastamento. E onde estamos agora? Com aproximadamente 42%, respondeu ela, preocupação evidente em sua voz. Alguns institucionais ainda estão indecisos, principalmente os fundos estrangeiros. 3%, murmurou Henrique. Parece apropriado que toda a minha carreira dependa de uma margem tão estreita. Senhor, há outra questão. Débora hesitou. Ricardo está usando seus contatos na imprensa para insinuar que sua proximidade com Carolina Almeida está influenciando indevidamente suas decisões empresariais. Henrique sorriu sem humor. Era questão de tempo até que tentasse esse ângulo. Alguns acionistas conservadores estão sensíveis a essa narrativa. Sugerem que um afastamento temporário de qualquer contato com a senhora Almeida seria prudente até que a assembleia final ocorra na próxima semana. Um ultimato velado, traduziu Henrique. Escolha entre sua empresa e seus princípios. Naquela noite sozinho em seu apartamento, Henrique enfrentou o dilema que nunca imaginou que viveria. Por 30 anos as empresas Mendonça haviam sido sua identidade e seu propósito, sua realização máxima. A perspectiva de perder o controle do império que construíra seria impensável para o Henrique de apenas alguns meses atrás. E, no entanto, agora contemplando as luzes da cidade com um copo de uísque na mão, percebia que algo fundamental havia mudado. Não era apenas sobre compensar uma injustiça histórica ou fazer a coisa certa. Era sobre o homem que desejava ser dali para frente. Seu telefone tocou. Era Carolina. Ouvi sobre a Assembleia de Acionistas, disse ela, preocupação evidente em sua voz. Os jornais chegam até aqui, sabia. Lamento que seu nome esteja sendo envolvido, respondeu ele. Ricardo está jogando sujo. Não é a primeira vez que enfrento rumores injustos, assegurou ela com serenidade. Viver em uma cidade pequena ensina muito sobre como a verdade eventualmente prevalece sobre fofocas. Houve uma pausa significativa antes que Carolina continuasse. Henrique, você não precisa fazer isso. A fundação, o reconhecimento público, a compensação financeira, já é muito mais do que jamais esperei. Não quero que perca tudo o que construiu por causa de erros que nem foram seus. É exatamente isso que Ricardo não entende, respondeu. Henrique, sua voz suavizando-se. Não estou perdendo nada de valor real. Pela primeira vez estou construindo algo que realmente importa.
integridade, propósito, significado. Mesmo que custe seu império, Henrique contemplou a pergunta por um longo momento. Descobri algo interessante em Enseada dos Búzios, Carolina. Existem 2 tipos de riqueza no mundo. Uma delas pode ser contada em cifras e exibida em posses. A outra, sua voz hesitou levemente. A outra se mede pela paz que sentimos ao final de cada dia, sabendo que vivemos de acordo com quem realmente somos. O silêncio que se seguiu estava carregado de compreensão mútua. Tem certeza sobre isso? Perguntou Carolina finalmente. Mais certeza do que já tive sobre qualquer decisão de negócios, confirmou ele. Algumas pessoas passam a vida inteira construindo impérios apenas para perceber tardiamente que se tornaram prisioneiras dentro deles. Na manhã seguinte, a recepcionista da sede das empresas Mendonça quase deixou cair seu café quando viu Henrique Mendonça entrar vestindo jeans e camisa casual, carregando apenas uma pasta simples de couro. Os funcionários trocaram olhares, confusos enquanto ele cumprimentava cada um pelo nome, algo que raramente fizera antes. A reunião decisiva do conselho estava marcada para as 10 horas. Todos os diretores, conselheiros e representantes dos principais acionistas lotavam a ampla sala, um zum-zum de especulações preenchendo o ambiente. Ricardo, impecável em seu terno cinza, exibia um sorriso confiante, claramente antecipando vitória. Quando Henrique entrou, o silêncio foi imediato. Sem pressa, ele caminhou até a cabeceira da mesa, colocou sua pasta sobre ela e permaneceu de pé, observando cada rosto por um momento. Senhoras e senhores, começou calmamente. Li todas as análises, argumentos e projeções. Compreendo as preocupações sobre o impacto financeiro de minhas decisões recentes. Entendo que muitos aqui consideram minha postura um risco inaceitável para os acionistas. Fez uma pausa deliberada, e é por isso que hoje vim oferecer uma solução definitiva. Ricardo inclinou-se para a frente, mal conseguindo disfarçar seu triunfo antecipado. Nesta pasta, continuou Henrique, está minha proposta, para comprar de volta todas as ações das empresas Mendonça, retornando ao status de empresa privada, sob meu controle exclusivo. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Ricardo empalideceu visivelmente. O valor oferecido representa um prêmio de 30% sobre o preço de mercado atual, seguiu Henrique com a precisão de quem domina completamente os números. Financiarei a operação com meus recursos pessoais e um consórcio de investidores privados que acreditam na minha visão de longo prazo. Isso é... gaguejou Ricardo, completamente desestabilizado. Perfeitamente legal e dentro das minhas prerrogativas como acionista majoritário, completou Henrique calmamente. Os detalhes financeiros estão todos na proposta. Como podem verificar, é uma oferta justa que beneficia todos os acionistas atuais. Durante as 2 horas seguintes, a sala transformou-se em um turbilhão de discussões técnicas, consultas a advogados e análises financeiras. Ao final, mesmo os aliados mais ferrenhos de Ricardo reconheciam a solidez da proposta. Vamos à votação então, propôs Rodrigo finalmente. Todos a favor da aceitação da oferta de recompra total das ações. Quando a contagem terminou, o resultado era claro, 76% a favor. A expressão derrotada de Ricardo foi a única nota discordante em uma sala dominada por rostos satisfeitos com o generoso prêmio financeiro oferecido. Após a reunião, enquanto os participantes se dispersavam, Rodrigo aproximou-se de Henrique, sem um canto reservado. Brilhante jogada, comentou, admiração evidente em sua voz. Mas quero entender uma coisa, por que não simplesmente vender suas ações e se afastar como Ricardo esperava que fizesse? Teria garantido um lucro extraordinário e evitado todo esse conflito. Henrique sorriu serenamente. Porque algumas responsabilidades não podem ser transferidas, Rodrigo. O império começou com uma injustiça que precisa ser corrigida pela mesma mão que, mesmo sem saber, beneficiou-se dela. E por quê? Acrescentou com um brilho especial no olhar. Descobri que tenho planos para o futuro que vão além de simplesmente acumular mais dinheiro. No final da tarde, enquanto a notícia da iminente privatização das empresas Mendonça dominava os noticiários econômicos,
Henrique caminhou sozinho pelo parque próximo à sua cobertura. As árvores balançavam gentilmente com a brisa, crianças brincavam despreocupadas, casais de idosos compartilhavam bancos e conversas pausadas. Cenas da vida real que ele raramente havia parado para observar em sua corrida incansável por mais conquistas materiais. Pegando o celular, discou o número que havia se tornado cada vez mais familiar nas últimas semanas. Está feito, disse simplesmente quando Carolina atendeu. Estou comprando de volta todas as ações. A empresa será privada novamente livre para seguir os princípios que realmente importam. Parabéns, eu acho, respondeu ela, uma nota de diversão em sua voz. Embora pareça contraditório parabenizar alguém por gastar uma fortuna para recuperar algo que já era parcialmente seu. Henrique riu, um som genuíno que até algumas semanas atrás seria raro ouvir dele. Quando podemos começar a implementar os projetos da Fundação Almeida? Tenho algumas ideias que gostaria de discutir com você. Estou organizando um evento literário aqui em Enseada na próxima semana, respondeu ela. Seria um bom momento para conversarmos sobre isso pessoalmente. Estarei lá, prometeu ele sem hesitação. Na verdade, estava pensando. Enseada dos Búzios tem algum imóvel à venda com vista para o mar, algo simples, acolhedor. O breve silêncio do outro lado da linha carregava uma pergunta não formulada. Estou considerando passar mais tempo longe de São Paulo, explicou ele, para supervisionar pessoalmente os projetos da Fundação Claro. Claro, respondeu Carolina, e ele podia praticamente visualizar seu sorriso. Por coincidência, há uma casa de pescador reformada à venda perto do farol. Nada luxuoso como sua cobertura, mas tem o melhor pôr do sol da Bahia. Parece perfeito, disse Henrique, sentindo uma certeza inexplicável de que estava finalmente no caminho certo. Um ano depois, o pequeno cais de Enseada dos Búzios fervilhava de atividade naquela manhã ensolarada de primavera. Pescadores organizavam suas redes turistas, exploravam as lojas de artesanato local, e um grupo de crianças uniformizadas ouvia atentamente as explicações de um senhor de cabelos grisalhos sobre o funcionamento de um barco de pesca inovador. Este modelo utiliza a tecnologia desenvolvida pelo inventor Armando Almeida, explicava o professor ao grupo escolar. Revolucionou a indústria pesqueira artesanal por ser mais eficiente e causar menos impacto ambiental. De pé, observando discretamente a cena do deck de um café à beira-mar, Henrique Mendonça sorvia tranquilamente seu café. Aos 53 anos, seu rosto havia perdido a tensão característica dos tempos de alto executivo. Bronzeado pelo sol costeiro, vestindo roupas leves e informais, poucos reconheceriam nele o magnata que havia dominado manchetes econômicas por décadas. Gostando da aula improvisada, a voz de Carolina tirou de seus pensamentos. Ela se aproximou, carregando uma caixa de livros que Henrique prontamente ajudou a colocar sobre a mesa. É gratificante ver o nome de seu pai sendo transmitido às novas gerações, comentou ele enquanto se sentavam. O professor explicou perfeitamente os princípios da tecnologia. Jerônimo sempre teve talento para ensinar, sorriu Carolina. E ficou especialmente entusiasmado quando a Fundação doou o barco modelo para a escola municipal. O ano que passara havia sido de transformações profundas para ambos. A Fundação Almeida para a Inovação Marítima tornara-se rapidamente uma força positiva em Enseada dos Búzios e em outras comunidades pesqueiras do litoral brasileiro. Laboratórios de pesquisa, foram instalados bolsas de estudo, criadas, e programas de preservação ambiental implementados. As empresas Mendonça, agora exclusivamente privadas, haviam passado por uma reestruturação significativa sob a liderança compartilhada de Henrique e Rodrigo. Várias divisões foram vendidas, outras transformadas em negócios independentes, com participação dos funcionários. O núcleo principal mantinha-se sólido, mas com uma nova filosofia corporativa fundamentada em sustentabilidade e impacto social positivo. Quanto a Henrique pessoalmente, a mudança havia sido ainda mais profunda. A casa de pescador reformada perto do farol tornara-se seu refúgio preferido, onde passava cada vez mais tempo.
Em São Paulo mantinha um apartamento menor visitado apenas quando assuntos urgentes exigiam sua presença. Recebi uma carta interessante esta manhã, comentou Carolina, tirando um envelope da bolsa. De Henrique Vieira. Henrique ergueu as diáceis, sobrancelha surpreso. Após a revelação do ano anterior, Carolina havia decidido não contatar seu antigo amor. O que ele diz? Está se mudando para Portugal. Antes de partir, queria agradecer por não termos nos encontrado. Ela sorriu levemente ante a expressão confusa de Henrique. Ele explica que, após muita reflexão, entendeu que algumas histórias são melhores quando permanecem em capítulos fechados. Que me ver agora apenas reabriria feridas cicatrizadas sem trazer paz a nenhum de nós. Uma decisão sábia, observou Henrique, e generosa. Ele também menciona você, acrescentou Carolina. Diz que o outro Henrique demonstrou mais coragem, em um ano do que ele em toda a vida, e que isso lhe trouxe algum conforto. Saber que, de alguma forma, mesmo que através de outra pessoa, a história encontrou uma forma de redenção. Henrique absorveu as palavras em silêncio, reconhecendo a complexidade dos caminhos que haviam levado todos eles àquele momento presente. Soube que Ricardo está lançando um livro, comentou Carolina, mudando de assunto. Algo sobre ética nos negócios. A ironia não passa despercebida. Henrique riu. Ele sempre foi excelente em reinventar-se. Sua consultoria de governança corporativa aparentemente está indo muito bem. Não guarda ressentimentos. Estranhamente não. Ele apenas representava tudo o que eu mesmo fui por muito tempo. É difícil julgar alguém por espelhar o que você mesmo projetava. Amanhã avançou tranquilamente com Henrique ajudando Carolina a organizar os livros para o clube de leitura infantil que ocorreria naquela tarde, na livraria Mar de Histórias. A convivência entre eles havia evoluído para algo único, uma amizade profunda, entremeada com momentos de conexão mais íntima, um relacionamento que se desenvolvia em seu próprio ritmo, sem rótulos ou pressões. Tenho um presente para você, disse Henrique quando terminaram de organizar os livros. Na verdade, é mais um convite. Carolina olhou-o com curiosidade enquanto ele tirava um pequeno envelope do bolso. A Fundação Almeida está adquirindo um barco de pesquisa, explicou ele. Será batizado de Esperança e dedicado a estudos oceanográficos. Gostaríamos que você fosse a madrinha oficial na cerimônia de inauguração na próxima semana. Os olhos de Carolina brilharam com emoção contida. Meu pai teria adorado isso. Há mais uma coisa, continuou Henrique hesitante. O barco fará sua viagem inaugural pela costa brasileira, parando em vilas pesqueiras para workshops educativos. Vai durar 3 meses. Ele fez uma pausa. Estou considerando acompanhar a viagem, e gostaria de saber se você consideraria vir também. A proposta pairou entre eles carregada de possibilidades. 3 meses no mar, refletiu Carolina. A livraria... Márcia já se ofereceu para administrá-la durante sua ausência. Adiantou-se Henrique, referindo-se à assistente de confiança de Carolina. Na verdade, ela pareceu bastante entusiasmada com a ideia. Carolina sorriu, reconhecendo a cuidadosa preparação por trás do convite aparentemente espontâneo. Você realmente mudou, Henrique Mendonça. O antigo CEO nunca deixaria detalhes em aberto. Talvez eu tenha aprendido que nem tudo na vida pode, ou deve, ser controlado, respondeu ele com um sorriso tranquilo. Algumas das melhores coisas acontecem quando simplesmente permitimos que a maré nos leve. Naquela tarde, enquanto o sol começava sua descida em direção ao horizonte, Henrique e Carolina caminharam juntos até o farol. A estrutura branca, imponente contra o céu alaranjado, havia sido testemunha silenciosa de tantas histórias ao longo dos anos, inclusive a deles. Descendo até as pedras da base Carolina Ajoelhaus, perto da antiga inscrição que havia iniciado toda aquela jornada. Henrique e Carolina, eternos como o horizonte, 1994. Passando os dedos sobre as letras desgastadas pelo tempo e pela maresia, ela permaneceu em silêncio contemplativo. Quer saber o que penso? Disse finalmente erguendo o olhar para Henrique. Penso que o destino tem um estranho senso de humor. Um Henrique entrou na minha vida há 30 anos e outro Henrique apareceu para fechar o círculo.
Não estou tentando substituí-lo, assegurou Henrique suavemente. Eu sei, respondeu ela com um sorriso sereno. E é exatamente por isso que funciona. Não estamos tentando recriar o passado ou corrigir velhos erros. Estamos construindo algo inteiramente novo baseado em quem somos agora. Do alto do farol, o guardião Jerônimo acionou o mecanismo que fazia a grande luz giratória começar seu trabalho noturno, enviando feixes brilhantes através da baía que começava a escurecer. Naquela mesma baía, pequenas lanternas de papel começavam a ser preparadas para o Festival das Lanternas, que ocorreria na noite seguinte. Sobre a viagem, disse Carolina, erguendo-se e encarando Henrique diretamente. Sim, gostaria muito de acompanhá-lo. A alegria que iluminou o rosto de Henrique era genuína como poucas expressões em sua vida anterior haviam sido. Em um gesto espontâneo que surpreendeu a ambos, ele estendeu a mão para Carolina. Que tal gravarmos algo novo? Perguntou indicando uma área vazia na rocha, um pouco afastada da inscrição antiga. Carolina olhou intrigada. O que sugere? Henrique retirou uma pequena ferramenta multiuso do bolso. Não Henrique e Carolina desta vez. Apenas nossos primeiros nomes sem expectativas, grandiosas de eternidade. Apenas o reconhecimento simples do aqui e agora. Juntos, sob a luz intermitente do farol que começava seu trabalho noturno, gravaram seus nomes lado a lado na pedra, não como uma promessa de amor eterno, mas como testemunho de um novo começo baseado em verdade, respeito mútuo e possibilidades abertas. Na manhã seguinte, o barco de pesquisa Esperança balançava suavemente ancorado no cais renovado de Enseada dos Búzios. Decorado com bandeirolas azuis e brancas para a cerimônia oficial, sua proa elegante apontava para o mar aberto, como um convite ao horizonte inexplorado. A pequena cidade inteira parecia ter se reunido para a ocasião. Autoridades locais, pescadores, estudantes, todos celebravam o que representava não apenas um avanço científico, mas um símbolo de redenção e renovação para a comunidade. Carolina, elegante, em um vestido simples azul marinho, quebrou a tradicional garrafa de champanhe contra o casco, declarando oficialmente o batismo do navio. Os aplausos ecoaram pela baía, misturando-se aos gritos das gaivotas que circulavam acima. Enquanto a multidão se dispersava após a cerimônia, Henrique e Carolina permaneceram no cais observando os últimos preparativos para a viagem que começaria na manhã seguinte. Algum arrependimento? Perguntou ele, observando o perfil sereno dela contra a luz do sol. Carolina refletiu por um momento, seu olhar percorrendo a cidade que havia sido seu refúgio por tantos anos. Nenhum, respondeu finalmente. Algumas jornadas precisam ser feitas para que possamos realmente voltar para casa. Naquela noite, durante o Festival das Lanternas, os moradores de Enseada dos Búzios reuniram-se na praia para a celebração tradicional. Centenas de pequenas luzes flutuavam sobre as águas escuras, criando um céu refletido no mar. Entre a multidão, Henrique e Carolina caminhavam lado a lado, cada um segurando sua própria lanterna. Quando chegou o momento, ajoelharam-se juntos, à beira da água para lançá-la suavemente às ondas gentis. Qual é seu desejo? Perguntou Carolina, seguindo a tradição local de compartilhar esperanças enquanto as lanternas se afastavam. Henrique observou as pequenas luzes navegando, rumo ao horizonte aberto, e sorriu. Não precisamos mais de lanternas para encontrar o caminho de volta, respondeu simplesmente. Já estamos exatamente onde deveríamos estar. As luzes diminuíam gradualmente na distância, enquanto na praia, duas pessoas que haviam viajado por caminhos tortuosos para se encontrarem permaneciam lado a lado. Suas mãos entrelaçadas naturalmente, sem pressa nem expectativas. Apenas a tranquila certeza de que alguns encontros, mesmo os mais improváveis, acontecem precisamente no momento em que estamos prontos para eles. E enquanto o farol continuava seu trabalho ancestral de iluminar o caminho para navegantes, na base de sua estrutura sólida, duas inscrições na pedra contavam histórias diferentes de uma mesma verdade, que o amor em todas suas formas, seja romântico, redentor ou renascido, é a única luz que verdadeiramente guia o coração humano,
através das tempestades da vida.